Bora lá, bora de faladeiras, vamos de conversa, porque aqui nesse canal a gente conversa, a gente conta pra você e traz mulheres inspiradoras, mulheres empreendedoras. Você é empreendedora, quer empreender? Fica com a gente, porque aqui é o canal. Aproveita e se inscreve no nosso canal. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa que, faz tempo que era já para ter vindo, né, dona Jéssica? Olha, ela tentou, ela correu. Eu acho que, eu desconfio que você tenha aceitado. Falou assim, vou aceitar logo, senão a Vivian não vai parar de me chamar. Oh, meu Deus. Eu já tava assim, falei, não, eu vou tentar a última vez chamar ela. Sabe quem tá correndo de mim também? A Carol, do Dengo de Laço, também tá desse jeito, correndo de mim. Mas eu consigo, eu sou insistente. E quando eu sinto que a história tem que ser contada, eu insisto. Porque, Jéssica, sua história precisa ser contada. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda a esse canal do podcast Casa Rosa, não, porque a Casa Rosa já é sua faz tempo, né? Então, não vale, porque a Jéssica já é muito conectada, já é muito envolvida com todos nós aqui. Mas ao podcast pela primeira vez, espero que venha outras vezes também, né? Então, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, Vivian, mais uma vez na Casa Rosa, onde tem mulheres, é uma comunidade, né, de mulheres empreendedoras. E assim, cada uma tem sua história, cada uma tem a sua história para contar, né? Então, assim, é uma bênção estar aqui, mais uma vez. Que bom. Jéssica, e aí conta pra quem tá acompanhando, o que é que você vende? Olha só, eu vendo t-shirts, são blusas. A minha história com a t-shirt, a minha marca, na verdade, a Jéssica T-shirt, ela foi uma idealização minha há mais ou menos 3 anos, bem dizer 3 anos. Começou no quartinho do meu filho e não é só uma marca, são blusas que eu... Amiga, tá... Peças com significado? Também. Eu acredito que seja isso, né? E é muito bacana trazendo isso, Jéssica, das peças, porque não são apenas roupas. Sim. Né? A gente trabalha com o quê? A gente trabalha com peças que têm um significado para as pessoas. Quando você vai escolher a peça, como é? Como que é quando você vai lá, você vai para São Paulo? Cada coleção, cada lançamento que eu escolho é contando uma história, né? Sim. Lançamento, igual toda semana chega lançamento pra gente, e quando eu monto aquele lançamento é contando ali uma história. Então são peças versáteis que veste de uma idade de 18 a 50 e poucos anos. E como então, que assim, foi, assim, a primeira ideia, assim? Por quê? Você tava um dia, como é que é? Você tava um dia na sua casa assistindo Sessão da Tarde, comendo passatempo? Como é que foi isso? Ou não, foi um dia que você colocou uma camiseta? Porque, de verdade, assim, honestamente, batendo papo muito franco aqui, as pessoas às vezes não sabem por onde começou. Sim. Tem uma ideia, tem alguma coisa, mas às vezes vem de uma situação simples. Qual que foi a ideia, assim, que você falou, não, vou vender t-shirt? Então, a Jéssica T-shirt nasceu, eu trabalhava, né, CLT, então. E aí eu precisava me ausentar por conta do meu filho, né, abdicar. Eu falei assim, eu preciso de fazer algo que eu olhe e vire um trabalho real pra mim, né, em casa. E também a cereja do bolo foi através da casa dos meus avós, que eles venderam a casa, meu pai é falecido, meus avós que me criaram é falecido, eles venderam a casa. E surgiu ali uma quantia, né, de uma herança, bem mínimo, mas assim, foi bem significativo pra mim. Eu precisava fazer daquilo um negócio pra me olhar, e falar assim, meu Deus, eu preciso dar um futuro melhor pro meu filho, né, buscar mais. E aí começou. E assim, meu primeiro pedido das t-shirts, quando chegou, que eu vi, eu falei, meu Deus do céu. No momento era algo ali que eu vendia mais pra família, amigos, não era... Na verdade, eu levava como hobby. E assim, um dia eu vendendo ali pra família e eu tinha aquele medo, meu Deus, né? Aqui no quartinho dele, vendendo, como que vai ser? E eu falei, eu preciso registrar a minha marca. Eu acho que quando eu registrar a minha marca, vai me dar mais impulso, vai me dar mais coragem, garra pra mim... eu não tinha noção, né? Eu não tinha noção do quanto ela iria crescer. E aí foi onde eu registrei a marca, Jéssica T-shirt, e de lá pra cá eu não sabia a proporção que ela tomou, né? As coisas foram caminhando, né? E do quartinho dele fui pras feiras e fiz muita feira. Não foi fácil chegar, né, hoje onde eu tô, graças a Deus. Mas assim, eu nunca coloquei empecilho. Uma das coisas assim que eu amei nessa trajetória, né, nesses 3 anos, é que meu filho sempre esteve comigo. Ah, é verdade. O Alisson Guilherme, ele é a peça principal da Jéssica T-shirt. É por ele que eu acordo todos os dias, é por ele que eu busco, né, melhorar, é por ele. Tudo é por ele.
Que lindo. E uma coisa bonita, né? Eu conheci a Jéssica nesses movimentos, né? Através da Eliane, crochê. Eu comecei a ir nas feiras também. Até porque o meu trabalho é para mulheres empreendedoras, natural que eu vá às feiras, né? Para conhecer mulheres empreendedoras. E nem é só pelo motivo de trazer pessoas para mim, mas também de conhecer outros movimentos e também, de certa forma, levar um carinho, né? É tão bom quando você tá numa feira e chega alguém e te dá um abraço pra te visitar, né? Eu falo que é tão satisfatório quando eu falo assim, olha, eu vi que você postou e vim aqui te ver. Verdade, você foi em várias feiras mesmo. É muito satisfatório. Então, assim, eu sempre que eu vejo que eu olho nesse dia não tem nada, já vou colocar e vou dar uma volta, né? E aí teve muitos anos, eu passei acho que uns 3 anos. Depois da pandemia, eu fiquei assim, procurando, eu fiquei andando muito. Na pandemia a gente ia com certo cuidado, com máscara, não era tudo que ia, também não era todo mundo que fazia também, né? Mas quando começou a voltar os movimentos, aí eu andei muito. E eu me lembro bem de ter encontrado a Eliane já contou essa história, a Eliane já veio aqui algumas vezes. A Eliane já veio 2 vezes no podcast. Não, Eliane tá adora aqui, já tá querendo voltar, ela falou ontem pra mim. Eliane tá. Eliane, inclusive, acho que se eu pegar férias, eu vou pôr a Eliane aqui pra dar um podcast, né? Então, Eliane veio também muito tímida, com muitas crenças, com muitas limitações e ela chegou através de uma indicação também de uma outra conhecida. Eu falo, gente, conexão é vida, né? Uma que vai levar na outra, que apresenta pra outra, que fala pra outra, e a Eliane chegou. E aí a Eliane trouxe, né, você numa roda, eu lembro exatamente o dia que você chegou numa roda, que ela andava com a Jéssica também, que foi a Jéssica que me trouxe que fez essa primeira conexão com ela. E ela veio e ela falava assim, nossa, eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero sair desse lugar, né? Eu quero... E falar nisso, por falar nela, né? Olha aqui, ela tá sempre presente aqui no podcast, né? Ela tá sempre trabalhando, ela tá sempre aqui. Cresceu bastante também, Eliane. E é bacana a gente ver essa construção que vocês, né? Que nós todas, né? Fazemos dentro das nossas carreiras como profissionais, mas também esse elo, né? Que a gente mantém. Sim. Às vezes demora um tempo mais pra ver, né? Mas a gente não perde essa construção. E aí, 1 ano atrás, né, eu falo que a vida da gente é feita de fases, né? E aí chegou numa fase e falou assim, eu preciso de um lugar. Foi. Né, que não seja dentro do quarto do meu filho, né? Eu preciso desse lugar. Fomos pras feiras e foi muito evento que eu participei. Eu participava assim, de quinta a domingo, você podia ir nas feiras que eu tava lá. Né? Shopping. E aí eu falei, eu preciso de um ponto, porque aqui no quartinho dele não dá, tá muito pequeno, né? E tava misturando serviço de casa. Aí eu procurei um ponto e tem 1 ano, esse mês faz 1 ano que temos a loja física. Inclusive nós estivemos todas lá, fomos todas, lotamos o espaço da Verdade, é tão pequeno lá que eu lotou. Foi um monte de mulheres, a gente entrou, né? E é muito bacana, e são fases, né? São ciclos, né? Inclusive no dia do lançamento do seu espaço, foi também o lançamento do espaço da Laura, você lembra disso? Da Linda. E agora a Laura eu fez 1 ano agora e ela mudou de espaço. Eu vi. Né? Ela tava... Inclusive tem que ir lá nela. Eu não fui ainda, ela falou que não tava, ela falou semana passada pra mim, não, ainda não tá pronto, tá faltando isso, faltando aquilo. Eu falei, eu sou mulher de ir em coisa pronta, só quando tá pronta, eu sou mulher, eu gosto de carregar caixa, ajudar a montar, ajudar a pensar, eu não gosto do pronto. O pronto é sem graça, não tem desafio, sei lá, pra ver, embora, não, a gente gosta de desafio, né, gente? Vivian. A gente gosta quando o trem tá difícil mesmo, quando tá bagunçado, eu gosto, gente, eu gosto de pegar uma empreendedora com problema, e é só abacaxi pra descascar, assim, né, Vivian? Assim que é bom, gente, assim que funciona. E eu lembro bem disso. E a gente tá falando sobre fases, porque também dentro do Conexão a gente tem mulheres, por exemplo, que empreendiam e não estão empreendendo no momento. Que não estão? Não estão. Não estão. E tá tudo bem, sim, né? Sim. Teve a Anne também, que teve neném, né? A Anne que tinha um brechó infantil. É verdade. E ela parou, né? Ano passado ela parou. Ela já tava estacionando um pouquinho antes, né? E quando veio a notícia da gravidez, ela optou viver. Ela foi vendendo uma coisa aqui, outra ali, mas ela já tava numa outra fase, né? E aí agora ela tá retomando, né? Voltando pro empreendedorismo, tá testando produtos. Olha que legal. Olha que legal. Ela entendeu que não era mais o infantil que ela, né? E agora ela tá testando produtos. Ela tá trabalhando com aquela situação de sapatos, mas não que você tem estoque, que você vende sobre encomenda. Tá testando. Olha. Ela até falou, não tô divulgando ainda porque eu estou testando, né? Ela falou aqui pra nós, para as pessoas que ela tem no WhatsApp e tal. E tá nesse processo. E é isso que eu acho que a gente precisa entender. Sim.
né? Que a gente vai ter que mudar, às vezes, de lugar. Sim. E um pro lugar mais pequeno. Muitas vezes, essa semana, uma outra situação também que aconteceu, ela tinha o espaço dela, a outra tinha o espaço maior. A que tinha o espaço maior não precisava mais do espaço tão grande. Olha. E não poderia ficar o tempo todo na loja. A outra tinha um espaço pequeno, queria para um espaço um pouco melhor. Fizeram uma junção. Então, as duas juntas no mesmo espaço, só que quem fica mais tempo no espaço é a que tem mais tempo. Disponibilidade de tempo. E fizeram uma parceria. Cada um tem o seu, cada um tem seu financeiro, cada um tem... São produtos diferentes que se complementam, uma é roupa e outra é sapato. Sim. Estão se complementando e estão se ajudando. Então, gente, o empreendedorismo, ele é também sobre isso. Ele é sobre isso. Né? E muitas vezes você vai ter que ir para um espaço maior, ir para um espaço menor. Ir para um espaço que te dá mais liberdade de tempo, ou liberdade de dinheiro, ou liberdade geográfica. E o legal, puxando esse assunto, quando fala em empreender, ser empresária, tem essa parte difícil, né? Solitário, igual você sempre fala, tem a parte solitária. Mas, assim, eu acho que você buscando solução, e é que eu penso, uma das coisas, assim, que eu, durante essa trajetória, eu penso muito, é que o empreendedor, ele tem que pensar com a razão, não com a emoção. Exatamente. Porque chega um momento na sua vida que você vai ter que recalcular ali a rota, né? Às vezes você tá indo pelo caminho que, não, esse caminho não tá legal, esse caminho aqui eu vou ter que dar uma... E muitas vezes por vergonha, né? Exatamente. Uma coisa também, assim, que eu penso pras meninas que começam a empreender. Eu comecei no quarto do meu filho com o que eu tinha, né? Com o celular que eu tinha. As primeiras peças que veio pra mim foram peças, assim, que eu não gostei, né, da qualidade na época, sim, mas... eu comecei com o que eu tinha. Então, às vezes, a gente fica nessa... quando eu tiver um espaço melhor... Quando tiver um celular melhor, eu começo, e não é assim, né? Exatamente. Aí tem um outro... A gente sempre fala que, né, comece onde está, os que tem, sim, faz o que pode, sim, né, gente? Então, assim, ninguém... pensa a pessoa aí que você mais admira. Pensa aí você. Você que está nos acompanhando também pensa. Vai procurar a história dessa pessoa. Você pode ter certeza que tem um perrengue. Tem muitos até. Muitos. Pra te contar. Ela não começou tudo pronto. Tem pesquisas que falam, né? Eu não vou falar, não é esse o objetivo, mas não sei quantos por cento das pessoas que têm riqueza não nasceram ricas. Hoje já esse índice... Antigamente não, né? Quem era rico tinha nascido rico. Nascido de família rica. Hoje não, né? Mas eu não quero trazer essa palavra porque não é sobre isso. Mas muitas pessoas hoje que têm sucesso, obter o sucesso naquilo que elas entendem como sucesso... Elas não começaram daquele jeito. Não mesmo. Né? Então, elas tiveram um momento lá atrás, onde elas precisaram fazer diferente. E é isso. Hoje, até, inclusive, eu estou auxiliando uma moça no digital. Dela é digital. Ela está fazendo uma construção. O objetivo dela é fazer um posicionamento digital. Olha que legal. Ela trabalha, ela é concursada. Então, ela não tem interesse nenhum de sair da empresa. Ela gosta do que faz e tal. Só que ela tem uma linha, ela representa uma linha de produto e ela quer falar só de bem-estar nesse momento. Olha. Ela quer posicionar como uma pessoa que fala sobre o bem-estar, não só sobre o produto dela, mas em falar em dicas, falar de atividade física, de mudança de hábitos, porque ela tem isso no coração dela, de trazer esse propósito para as pessoas. E não é sobre dinheiro. Olha só que forte isso. Que legal. E aí ela falou, Vivian, como que eu vou construir isso? Eu falei, então a gente vai primeiro começar a desenvolver um conteúdo pro teu Instagram, pra você fazer vídeos e tal. E ela não tem problema em fazer vídeos também. Olha, já é um caminho, né? Ela não tem esse problema. Só que ela não sabia como fazer. Só não sabia como. Aí a gente sentou e fizemos um combinado. Eu tô fazendo ajudando ela no posicionamento e no planejamento estratégico dela. Estamos montando, né? E aí hoje essa semana, acho que saiu o primeiro post dela, dentro do que a gente tinha programado. E aí ela falou assim pra mim, olha, eu optei fazer por uma arte dessa vez, porque eu deixei por conta dela, se ela queria que fosse foto, vídeo, arte. Aí era por... O formato era a responsabilidade dela, mas o conteúdo nós escolhemos juntas. Aí ela falou, Vivian, olha, eu fiz o post lá, aí me mandou, né, no Instagram. Ela falou assim, mas não fica, né, prestando... Eu que fiz, eu mesma que fiz, eu que fui lá no Canva e fiz. Aí eu falei, parabéns. Aí eu falei assim pra ela, tem 6 anos que eu trabalho fazendo o que eu faço. Não vai fazer, deve ter 1 ano e meio que alguém faz pra mim. Olha. Então, durante 3 anos e meio, eu primeiro fazia sozinha, mesmo fazendo. Depois me aventurei, terceirizei um aqui, terceirizei outro ali. Não deu certo, fiz parceria aqui, deu certo por um tempo, depois não deu mais, voltei a fazer. Paguei um aqui, e aí tem 1 ano e meio, um pouquinho mais, que funciona desse jeito. Mas quanto tempo levou para isso acontecer?
quase 4 anos. Olha só. Então, eu falei pra ela, volta no Instagram lá atrás, amiga. Não precisa preocupar, não. É só você voltar lá. Ela falou, Vivian, obrigado por me falar isso. Então, não começa fazendo certinho mesmo. É assim mesmo, começa assim. O mais importante é a constância. É a constância. É a constância. É estar ali todos os dias. Não tem segredos. Na verdade, o segredo é esse, é constância. É constância mesmo, né? Não é fácil. O que você vai entregar para as pessoas. E igual que assim, o que o pessoal mais procura lá? Tem algum modelo? Tem alguma coisa que é mais essa... Ó, isso aqui é o carro-chefe. O carro-chefe nosso é a golinha alta. É uma peça sofisticada, uma peça que você pode usar tanto de dia quanto à noite também. Uma peça bem sofisticada, né? Que você coloca. Na verdade, é t-shirt de gola alta, é o modelo Zara. Então, assim, é o modelo que mais vende na minha loja, é o carro-chefe. É esse modelo. Né? Sempre tem, né? Sempre tem. Aí você tem que ter várias cores, várias numerações. Várias numerações. Nós trabalhamos do P ao G1 também. Então, assim, a gola alta é mascotinho, mas a principal é a golinha alta. Entendi. E pra quem quiser comprar também, pode ir lá na loja ou pode entrar em contato com você, se entrega? Sim, entregamos Cuiabá, Várzea Grande. Enviamos também. Entregamos Cuiabá, Várzea Grande. E entregamos também, fazemos malinha delivery. Às vezes a cliente não consegue passar na loja, né? E nós montamos uma malinha delivery e enviamos na casa da cliente. Sim. Mas é com horário marcado e é no fim do expediente também. Certinho, né? Pra não ter essa... Jéssica, dentre as dificuldades... São muitas dificuldades que o empreendedor enfrenta, né? Muitas. Mas na sua história em especial, o que foi mais difícil? Olha, a parte eu acho que mais difícil foi conciliar a maternidade com a loja. Foi a parte assim que eu me via assim bem... Assim, era eu e eu naquele momento. E eu olhava assim pro meu filho, às vezes batia a dificuldade. Meu Deus, como que vai ser agora? Eu colocava... Na verdade, eu coloco metas até hoje, né? Então, assim, quando eu vejo que tá muito difícil, eu falo, meu Deus... eu não vou conseguir adquirir esse objetivo, eu automaticamente penso nessa questão nele, né? Penso nele e penso assim em estratégia para não deixar aquilo ficar muito difícil, entende? Então, assim, é mais nessa parte mesmo. Na verdade, nem é uma questão de foi, né? Até hoje não tem as foi, partes, né? Eu não vou ficar falando das partes. Ontem, hoje eu peguei pedi um aplicativo, carro de aplicativo, e fui para um lugar, e aí o moço perguntou para onde que eu tava indo, né? Ele perguntou, curioso, né? Queria saber, mas enfim, falei para ele que tava indo pra televisão, tal, que eu ia lá para falar sobre empreendedorismo feminino, né? E aí ele falou que é legal, tal, e aí entrou numa conversa, aí ele perguntou assim, mas o mais difícil no começo, o que você acha mais difícil, moça? Empreender é muito difícil no começo, né? Eu falei, empreender é difícil sempre, amigo. Não é no começo. É que no começo existem dificuldades, às vezes, que depois você supera, mas aí você vai para outras. Isso. Né? E algumas são eternas. Algumas são eternas. Uma das coisas que eu vou trazer aqui, eu vou tocar muita gente nisso, que é o empreendedorismo. O que é a grande dificuldade do empreendedor? É porque ele não tem um fixo, né? Então, por que faz ele dar uma balançada e sair do empreendedorismo? Se eu tivesse na CLT, eu tinha um fixo. Isso. No final do ano deve bater uma deprê, né? Porque os colegas ganham 13º, férias. Aí você fala assim, e o meu chefe não vai me dar 13º nem férias? Eu falo que não é nem a final do ano, é quando vira o ano, janeiro e fevereiro. Gente, pelo amor de Deus, eu falo, meu Deus do céu, acaba logo janeiro, acaba em fevereiro, porque eu acho que é os meses mais desafiadores, assim, Ave Maria. Desafiadores mesmo. Se você não estiver ali focado, você deixa levar. Deixa mesmo. E trazendo aí pra essa linha, né, de olhar pra isso, gente sempre tem desafios. E essa questão da estabilidade financeira, num país onde não é ensinada a educação financeira, é muito complicado, né? Então, para você minimizar isso, não vou nem falar para eliminar, porque eu acho que eliminar é muito difícil, mas para você minimizar tudo isso, eu acho que é muito importante você ter um plano de ação, um planejamento mesmo, para você se organizar em relação aos meses onde as coisas são mais complicadas. Sim. Como a gente está trazendo o exemplo aí de janeiro e fevereiro, trazendo uma visão, né, uma estratégia, tendo conhecimento do que você gasta. Sim. Tendo conhecimento do quanto custa a sua vida, para você fazer, como você disse, agir com a razão na hora de fazer seus compromissos financeiros, né? Então, eu acredito que essa falta de estabilidade,
que você pode até dizer assim, mas é empreendedorismo que faz isso. Não, é a minha falta de planejamento. Sim. Que não me traz a previsibilidade. E por quê? Porque o meu ganho vai ser em cima do quê? Do meu empenho em fazer acontecer o meu negócio. Isso. E se eu não tenho essa organização, essa rotina funcional, imagina você, calcula comigo, o dia inteiro esperando o cliente entrar dentro da sua loja. Você tem que arregaçar, você tem... Na você verdade, ia vender quanto? Eu falo assim, nada. Nada. O meu é 99% online. Se você, não, loja. E assim, se mesmo que fosse online, mas se você não interagisse com ninguém, não vender nada. Só faz um post e sai correndo. Sim, não é vender absolutamente nada. Hoje a internet tá aí, né, pra isso. Pra nos ajudar, pra nos ajudar. E se não tiver ali 100% no seu negócio, não vai pra frente, não. E o boca a boca é muito forte, né? Indicação, né? Sim, indicação. E assim, eu falo que assim, eu cresci, 99% também tem a questão da feira. A feira me ajudou muito. Exato. As feiras, o shopping também. As oportunidades que eu tive foram grandes. E começou aqui, né? Ai, que lindinha. E começou primeiro começou você acreditando em você, sim, né? Sim, se a gente não acreditar, né? Nada vai pra frente. Eu lembro, assim, né? Você lembra a primeira vez que eu vim aqui na roda? Eu lembro você, Eliane, e eu lembro que era um dia de segunda-feira, numa roda lá na frente. Tem uma coisa bem interessante pra quem empreende ou quer empreender e tá nesse momento aí que tá meio acanhado, querendo desanimar. Gente, participem de feiras, participem de grupos de comunidade, ajuda muito, tá? Encurta caminho. Sim. Porque você vai estar andando com outras pessoas que fazem isso. E aí, o que acontece? Você vai aprendendo com essas pessoas. Essas pessoas vão te ensinando, te dando dica. Inclusive, dica do que não fazer. Às vezes, você fala assim, nossa, aquela pessoa fez aquilo e não deu certo. Não vou fazer pra mim. Sim. Então, é interessante você estar em comunidades, em grupos, para você ir aprendendo e trocando e crescendo, porque dentro desses movimentos existe muito suporte que nasce solto, você não vai conseguir. Sim. Né? Então, as feiras são muito importantes, as feiras são riquíssimas, sabe? Até hoje, né? Eu acho assim, feira um movimento muito bonito, eu adoro, toda vez que tem, me chama, eu vou. Eu tô louca já pra ir lá na Zildinha. E tá lindinha. Agora tá fixa lá, né? Tá fixa, tá uma graça, tá um charme lá, então assim... Eu falo que a feira, ela é oportunidade, é uma chave de oportunidade ali pra você e queira iniciar ali o pontapé. Porque muitas das vezes, essa semana mesmo passou uma cliente lá e ela vai abrir uma loja de sapato, né? Ela falou, já quero abrir ponto. O que você acha, Jéssica? Eu falei assim, eu acho que você tem que começar no online primeiro, pras famílias, né? Tipo, para seus parentes, enfim. E tem a questão também do WhatsApp, eu acho que você tem que começar ali e também começar na feira, porque hoje é difícil você abrir um negócio e assim, viver 100% do seu comércio. Hoje tá difícil ter um comércio físico, então assim, você tem que fazer ali, na verdade, a sua carteira de cliente. Hoje, graças a Deus, durante esses 3 anos eu tenho a minha carteira de cliente, mas foi através do quê? É isso que eu falo pras meninas. Através de feira, através de comunidade, através de esforço. Você lembra? Eu saía de uma feira e ia pra outra. Você lembra aquela vez que você passou em Várzea Grande e você foi pra Praça Santos Dumont? Eu já tava lá na Praça Santos Dumont. Então, assim, eu acho que uma das coisas que me fizeram levar onde eu tô hoje é não ter preguiça, é ser persistente. Eu levava meu filho, levo até hoje pra todas as feiras. Todas as feiras ele tava comigo. Então, às vezes, tem uma mãe aí do outro lado, né, que fala, não vou começar porque meu filho vai fazer birra, ou não tem com quem deixar. Leva, começa, faz, né, com o que você tem e vai dar certo. Eu acho que a primeira pessoa a acreditar tem que ser a gente, nós mesmos, né? Acreditar em nós mesmos. Com certeza. E é isso, gente. Assim, aproveita as oportunidades que aparecem pra você. A Eliane falou isso pra você, né? Foi. Aproveita as oportunidades. Eu tava querendo vir. Gente, ela tava correndo do podcast mais uma vez. Aproveita as oportunidades do offline, né? As feiras, os encontros, as rodas. Tem muita coisa gratuita boa. Tem bastante. Tem muita coisa gratuita boa. Ou uma dica boa pra quem empreende. Não sai fazendo investimento sem fazer uma pesquisa de mercado. Sim. Tanto em cursos, como em produtos, como em lembrancinha que você quer fazer. Pesquisa antes, né? Sim. Vê se aquilo cabe dentro, se aquilo ali é viável, se aquilo ali você consegue manter. Porque senão vira depois uma coisa que é pra ser boa, vira uma lembrança ruim, né? Dentro do movimento. Esteja nos movimentos. Se você não consegue ir como empreendedora, vai como cliente. Sim. Uma dica, eu sempre falava isso para as meninas. Falava assim, gente, você não quer ir na feira agora, nesse momento, não tem como você expor, vai como cliente. É verdade. Vai como cliente, passa nos stands, nas mesas, não importa.
conhece, fala do seu trabalho. Olha, não consigo me expor ainda por N motivos que você possa ter, mas vai lá e fala, olha, eu trabalho com isso. E você, então vou te seguir aqui no Instagram, você pode conhecer meu trabalho também. Você vai gastar o que ali? Só o seu tempo. Sim. Né? Então, eu tenho vergonha. Então larga a mão de ser empreendedor. Empreendedor não pode ter vergonha, não. Você tem que chegar e falar, olha, você trabalha com o quê? Eu trabalho com isso, eu vou te seguir aqui, vou fazer um post no meu Instagram, tá bom? Então você vai criando ali um movimento e dali a pouco, de repente, alguém fala, nossa, aquela moça bem que é tão simpática, vou chamar ela pra expor aqui comigo. Sim. Né? Ou vou chamar ela pra fechar alguma parceria com ela. Então, dentro de casa, no sofá, reclamando, não vai dar resultado mesmo. Você vai ter sempre os mesmos. Vou piorar. Dentro de casa, no sofá, rolando tela, comparando a sua vida com a vida do coleguinha. Aí piorou. Aí a depressão vem com força e te derruba. Então, vai pra ação. Né? Vai pra uma feira, vai dar uma volta, não tem dinheiro, não compra nada. Janta antes pra ir, gente. Sim. É verdade, eu tô falando isso daí porque às vezes eu só vivendo, mas eu não fui porque eu não tinha dinheiro. Aí chegou lá, o que eu ia comprar das colegas? Você não ia comprar nada. Não, você foi lá visitar, você foi lá prestigiar, você foi lá, passou. Só de você ter feito o movimento de ir, né? Porque o movimento, ele gera movimento pra sua vida. Porque às vezes você tá ali e não vendeu nada, mas só de uma presença. Quantas vezes a Viva passava nas feiras, não tinha vendido nada. É só da presença. Nossa, parece que dá-se uma alegria, sabe? E essa comparação que você falou da grama do vizinho, eu acho que muitas das vezes a gente se pega olhando sempre a grama do vizinho. Porque fulano tem uma loja muito boa, porque ele viaja, porque isso. E às vezes não foca no que tem que ser feito. Né? A ação tem que ser feita. Eu aproveitar a oportunidade aqui para agradecer a Viva, primeiramente, né, pela oportunidade de eu estar aqui, a Lígia, a Sueli Sacal, a Zilda, que são empreendedoras, né, assim como a Viva, que dão oportunidade. Então, para você que está do outro lado, né, que está nos assistindo, se tiver um negócio, a hora é essa. Gente, aproveita, a Zilda tá com a feirinha cuiabana fixa agora, né? Agora tem espaço fixo lá no Goiabeiras. A Lígia tá com agora dia 4, 5, 6 de abril. Lá no shopping. Voltou, né? Lá em Várzea Grande? Várzea Grande Shopping. 4, 5, 6 vai estar rolando lá. Não sei se ainda tem vagas, tá? Tô falando aqui já pra fazer a divulgação pra vocês. Mas se você não tiver vaga pra expor, vai prestigiar, tá? 4, 5 e 6 lá no Várzea Grande Shopping. E a Suelen tá com um evento agora no domingo. Experiência, não sei lá, em inglês, day, um dia lá diferente, que ela vai fazer um evento voltado aí à saúde, a saúde, bem-estar, né, e vai ter pessoas expondo também, né, então assim, você vê que todo mundo se movimenta, né, e cria oportunidade de encontros, cria oportunidade de conexões, assim como outros eventos estão acontecendo em Cuiabá, em Várzea Grande. Então, gente, se antene, você não precisa vir aqui na Casa Rosa, descobre o que está acontecendo no seu bairro, aí perto da sua casa, não precisa vir aqui. Aqui às vezes é longe, tá tudo bem, tá tudo certo. Muitas vezes no seu bairro, no bairro que você mora, tem uma feira que você nunca nem foi. É verdade. E lá naquela feira onde você nunca foi, tem uma pessoa que vende um artesanato, tem uma pessoa que vende um cachorro quente, tem uma família que vende um espetinho, tem uma senhora que vende natura. Ali é tudo empreendedor. Então você não precisa sair longe para você fazer, sabe, a sua parte como cliente, como amigo, como incentivador. E também para falar, olha, como é que eu faço para me expor aqui? Pergunta. Mas vocês estão achando que a feira vai lá na sua casa chamar você para expor? Não vai, gente. Vocês têm que ter, né? Tem que fazer um esforcinho. Jéssica, pra gente finalizar nosso papo e para você trazer um conselho para quem tá começando. Persistência. Acredita em você, na sua história, na sua essência. Eu acho que cada um de nós temos a nossa história, a nossa essência, e acreditar no seu potencial, né, primordial. E cada objetivo, ele tem que passar pelo como se diz? Tem que passar por um processo. Eu acho que às vezes a gente pensa muito, eu quero isso, e não quer passar pelo processo. Hoje eu faço 3 anos, né, esse ano de loja, e eu passei, ainda passo, mas nem por isso eu deixo de desistir. Então, para você que tá aí do outro lado, só comece com o que você tem e não olha pra grama do vizinho, porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também vai conseguir. Vai sim, com certeza. Jéssica, quero muito, né, agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? Eu que agradeço. Tá aqui contando tua história, parabenizar você aí por esses 3 anos de jornada, né? Não é fácil, desafiadora. Sempre vem outros desafios, escolhas e caminhos que a gente segue, mas eu quero parabenizar
pelo que você construiu até aqui. E te avisar para você não desistir de você. Mesmo que às vezes a gente vai mudar um formato, um jeito de fazer, vai fazer de um jeito diferente, vai mudar de bairro, vai mudar de estratégia, não desista de você, né? É como as colegas aqui mudaram de produto, né? Teve aqui aconteceu um colega que tá estudando para mudar de produto, então não desista, porque o que você faz com muito amor. Obrigada. Você faz com muito carinho, você faz com muita dedicação e precisa continuar acontecendo. Quero te agradecer. Agradecer a nossa família, a conexão delas, todas as mulheres conectadas. Parabéns pelo trabalho, pela garra de vocês, tá? Hugo Farias, gratidão. Nicole, um beijo, meu amor. Obrigado, tá bom? E até a qualquer momento. Tchau, tchau.